Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Anestesiador TV. Aqui falamos de ciência e qualidade de vida. Esse projeto existe para compartilhar e eu sempre digo que compartilhar é multiplicar. Por isso eu te convido a repassar esse link para alguém que precisa ouvir esse tema. Seguimos juntos no mundo do conhecimento. Obrigado, William. Foi uma grande oportunidade estarmos juntos aqui. E desde já eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que são participantes ligantes, né? E os que ainda não puderam ter a oportunidade de vivenciar a experiência de uma liga. Eu já começo já abrindo eh, essa fala de que eu tenho aí cerca de 11 para 12 anos como coordenador de um COREM, né, de uma comissão de residência médica e dos programas de residência médica. E as mudanças ao longo desse tempo, eles houve algumas mudanças no sentido de aproveitar currículo, termos provas práticas, a prova prática mudou. Então, desde já eu digo que, muito mais do que vocês se preocuparem apenas com o papel da Liga, né, assinado pelo presidente da Liga, é a experiência que vocês adquirem da, da gestão de um assunto específico, né, do aprofundamento desse assunto e também da oportunidade de terem de conhecer a experiência na prática. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, já que você citou essa questão de alterações curriculares aí, pensem que muito mais importante é a construção da formação de vocês, não só apenas no currículo, mas a formação ética e profissional de lidar com as pessoas, né? Afinal de contas, todo médico precisa ser um comunicador, né, no seu consultório, na sua prática. Então, hoje eu peço que vocês fiquem à vontade, né, de me interromper para alguma dúvida. E a ideia é trazer para vocês uma visão que sai da sala de cirurgia. Muitos de vocês, eu tenho certeza, não tiveram contato ainda com a sala operatória, com a anestesiologia. E a anestesiologia brasileira, ela tem uma particularidade, né, de ser realmente focada, foi há muitos anos, na medicina da sala operatória. Mas eu vou tentar aqui desmistificar isso para vocês e mostrar que, basicamente, nos minutos que estaremos juntos, que a anestesia ela vai além de quebrar ampolas, fazer dormir e fazer acordar. Então, eu tomo a liberdade de compartilhar a minha tela. Deixa eu só abaixar aqui e abrir o PowerPoint para a gente começar a falar sobre o assunto. Bom, e agradecer também, né, a Associação de Estudantes de Medicina do Espírito Santo por ter dado a oportunidade de estarmos juntos e de ter também pensado nessa opção aqui de estarmos compartilhando os nossos ensinamentos, né? Então eu acredito que vocês estejam já vendo aí, né, a nossa tela. Também tem uma visão aqui, tá ótimo. E sintam-se à vontade para interromper. Em alguns momentos aqui, se alguém entrar desavisadamente e abrir o microfone, pode acontecer, não se preocupe, a gente espera também e podem mandar para o chat, tá? Então, vamos lá. A ideia aqui é otimizar a medicina perioperatória, mostrar para vocês a importância de vocês entenderem o fluxo do paciente cirúrgico, onde o momento em que ele tem uma patologia detectada até a sua alta hospitalar. E a preocupação que nós médicos, eu não vou falar simplesmente como anestesista, vou falar como médico, trazer para vocês as preocupações e a importância de alguns pontos que podem ser fundamentais na jornada e na experiência do paciente, tá bom? Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês um resumo do currículo e o quanto isso é importante. Eu trago não por
para mostrar títulos exatamente, o que eu fiz ao longo desses 30 anos de formado. 36 anos, né, desde que eu entrei no meu primeiro ano de faculdade. Eu chamo a atenção de vocês que esse currículo e hoje o que estou aqui trazendo para vocês não foi criado da noite para o dia. Então pensem daqui para frente em décadas de vida. A primeira década de vocês faz parte da formação da graduação e, por que não dizer, da residência. Ao terminar a residência, para onde eu vou, né? Para o mercado de trabalho. Se eu quero me preocupar, me aprofundar em algo que tenha algo mais acadêmico. E, posteriormente, a área de atuação, né? Além da especialidade principal, aquilo que você vai ter como nicho dentro da sua especialidade. Então, nada se constrói por acaso. O que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente um passo nessa década de formação. E tenho a certeza de que isso tem que ser muito pensado com um cronograma, até porque você tem que ter um planejamento financeiro para fazer alguns eventos da sua vida. Como, por exemplo, se eu não tivesse feito um planejamento financeiro durante a minha residência, eu não teria passado um ano em Paris para fazer uma pós-graduação como um R4, né? Se eu não tivesse me preocupado também com o meu lado acadêmico dentro da faculdade de medicina das que eu participei, eu não teria motivo algum para me preocupar em fazer o meu mestrado e doutorado. Então, tudo tem que ter um motivo na vida. E aí vocês têm que desenhar isso e sair trilhando ao longo das décadas de vidas de vocês. Aqui, né, a gente sempre tem que falar sobre a questão de conflitos, né? Conflitos de é, na verdade, os conflitos de interesse. O único conflito que talvez eu tenha aqui é que eu sou realmente de uma geração bem diferente de vocês, né? Eu sou aqui uma geração X, né? E vocês, praticamente, eu acredito que a grande maioria, uma geração Z, né? E tem uma filha também que está fazendo aí, já é meia médica, né? Se os pacientes tiverem meios problemas, podem contar com os meios médicos, né? Então, seria o conflito que não é nem de interesse, mas de gerações. Eu vou tentar para vocês trazer algo que eu acompanhei, né? Que é a televisão preto e branco. E hoje nós temos aqui nas nossas telas dos computadores uma tecnologia e informação que, para mim, na década de 80 era inimaginável, né, acontecer. E vejam que nós que passamos por esse momento, nós não esperávamos aqui o que aconteceu com a chegada do Covid, né? Nós vivemos momentos que foram catastróficos para a humanidade, mas, por outro lado, dentro da medicina perioperatória, talvez nós tenhamos um avanço, né, de 20 anos em 2 anos. Isso mudou muito a forma de ver a nossa tecnologia dentro da medicina, a tecnologia na saúde. Nós saímos de um mundo que antes era previsível, controlável, era estável, né? Não era muito, as mudanças eram muito lentas, a gente não sabia exatamente o que poderia acontecer, ou demorava-se muito para a gente tomar algumas decisões, para um mundo pós-pandemia que se tornou tecnológico, veloz, mutável, dinâmico, inédito, incerto. E hoje nós precisamos nos adaptar a isso com certeza. E o que é que eu trago para vocês? Que apesar da pandemia ter afastado as pessoas, com tudo aquilo que a gente aprendeu e trouxe de tecnologia nesses últimos 5 anos, podem ter certeza que hoje o que interessa é a proximidade com o paciente. E numa agilidade, né, que exige o nosso conhecimento da tecnologia, das formas de comunicação, numa velocidade frenética. Hoje nós temos aqui, então, que o nosso paciente vai chegar para a gente em todo esse processo da medicina do cuidado perioperatório com o conhecimento já adquirido no chat GPT, nas inteligências artificiais generativas, né, sabendo até propor não só o diagnóstico, mas até mesmo o seu tratamento, né?
E nós temos que lidar com isso. A medicina, ela hoje está muito diretamente ligada com o poder da tecnologia da informação. Vejam que vocês estão vivendo esse momento. O maior hotel do mundo não tem quartos. É o Airbnb. A maior empresa de conteúdo do mundo não produz conteúdo. A Meta. O maior cooperativa de táxis do mundo não tem carros, o Uber. E a maior loja do mundo não tem lojas, a Amazon. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa prática, né? A tecnologia da informação, a robotização, tem que permitir que a gente tenha mais tempo de cuidar do nosso bem mais importante, que é o paciente. E a gente tem que ter a inteligência de usar isso a nosso favor, né? Então, eu chamo a atenção desde já que nós temos que usar toda essa tecnologia, todo esse processo a nosso favor, né? E eu vou trazer isso para vocês, botar isso na prática clínica, né? Agora, apesar da inteligência artificial, vocês tenham certeza que quem vai estar frente a frente, olho no olho com o paciente, seremos nós. Então temos que aproveitar todo esse processo e incluir essa tecnologia no nosso manejo e nosso cuidado. Ela pode ser um herói ou um vilão. Nós é que vamos decidir, né? E a gente, olha o que que a gente já conseguiu expandir. Tour virtual em hospitais, clusterização de pacientes, personalização de tratamentos, né? E assistentes virtuais que vão, às vezes, separar os pacientes já numa triagem daquilo que possa ser mais importante para nós. Tudo isso baseado em leis, né? Hoje a gente está vendo aí discussão, não vou entrar em questão de discussão de censura, eu vou entrar em discussão de transparência, responsabilidade, é, o foco no cidadão, né, a abrangência sem limites geográficos, né, e as penalidades para tudo aquilo que a gente tem lidando com os dados dos pacientes. Os dados dos pacientes médicos são muito mais importantes do que os dados do seu cartão de crédito. Então, se alguém roubar os exames dos seus pacientes, os resultados dentro de uma clínica, de um prontuário eletrônico, isso pode ser muito mais catastrófico do que o paciente perder a carteira e ter o seu cartão de crédito clonado e ser utilizado, né? Então, nós vemos aqui a era dos dados. Aqui eu mostro dia a dia, cada passo ela é monitorizada. Vocês vejam aqui, isso aqui foram os 42 quilômetros, 195 metros que eu fiz na maratona. A cada minuto eu tive a mensuração da minha saturação de oxigênio e do meu VO2 e da minha frequência cardíaca. Então é isso que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Cuidar do paciente instantaneamente. E isso já está dentro da nossa prática. Vejam aí, é, as Alexas, programas de medição da glicemia, wearables que podem medir as ondas cerebrais, o eletrocardiograma, inaladores que podem ter melhor adesão dos pacientes com asma, DPOC, tudo isso focado na jornada do paciente. E aí eu começo a entrar no nosso tema sobre a cirurgia e a anestesia, né? A medicina perioperatória. A gente tem que parar de brincar com as situações assim. Será que vai dar certo? Na minha experiência, eu fiz isso, né, durante 30 anos, por que que eu vou mudar, né? E o anestesista, ele está ali no meio do processo, né? Às vezes você vê, o cirurgião indica, o clínico contraindica, e o anestesista está tentando desenvolver desenrolar esse processo. E aqui, ó, eu ponho, isso aqui são vocês, olha, imagine vocês no meio de uma pinguela de um abismo profundo. O nosso dia a dia, mesmo na graduação, você tem aqui as práticas clínicas de um lado, os protocolos dos hospitais onde vocês frequentam, e além disso, você tem a direção clínica, a CCIH, né, Comissão de Infecção Hospitalar, o escritório da qualidade que faz protocolos, te vigiando, né? Então, eu quero que vocês expandam isso, né, da sua faculdade para já para o meio operacional. E dentro da medicina perioperatória, a gente está lá nessa confusão, nesse mar difícil, mas que é necessário para você conseguir trilhar um caminho de sucesso sem que você exponha o paciente no maior perigo, você tem que usar de um time multiprofissional e multidisciplinar. Então,
Isso vai desde a pessoa que agenda a cirurgia, a pessoa que recebe o paciente, a pessoa que te ajuda no intraoperatório, a pessoa que cuida dos dados vitais do paciente, que cuida do psicológico, do preparo pré-operatório desse paciente, da nutrição desse paciente. Então, entendam que vocês, nós, como médicos, não somos únicos e detentores de todo o saber ou das ações, de sucesso. Se nós não tivermos uma estrutura ao nosso redor, dificilmente a gente vai conseguir atingir os objetivos. Só que tem uma situação, né? Você pode ser o líder do processo. Aqui está o anestesista numa sala de cirurgia robótica, o cirurgião operando num console, o paciente escondido aqui debaixo, instrumentador, primeiro auxiliar, e a gente tem que ser o líder, você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo e antecipar as situações de risco. Esse é o diferencial, né? Então, eu chamo a atenção que, independente da tecnologia, da especialidade cirúrgica, anestésica, clínica, diagnóstica que vocês escolherem, tenham em mente a importância de vocês serem protagonistas nesse processo. E o que que a medicina perioperatória deseja? Que nós consigamos formar um processo de cuidado onde nós teremos uma cirurgia livre de dor e de riscos para o nosso paciente, né? E a gente tem alguns processos já validados. Então, vamos fazer um histórico aqui em alguns segundos. O que que era o cuidado anestésico, a anestesia em 1846? Antes disso, talvez, era fazer dormir e, se a gente desse sorte, fazer acordar. Aí chegou um cara que com um éter, ele nem falou que era éter, ele botou um alaranjado ali para tentar passar por outra substância que ele chamou de létion. Em 16 de outubro de 1846, Morton conseguiu controlar a consciência, a dor de um paciente e fez com que ele despertasse após um procedimento cirúrgico. Isso mudou a humanidade, né? Depois a gente percebeu, opa, nós temos que, além de fazer dormir e despertar, cuidar do paciente logo depois. Surgiu a sala de recuperação anestésica. Com esse processo, pensou, o senhor fala, mas se a gente está cuidando depois, como é que esse paciente tem chegado? Então vamos criar um modelo de avaliar o paciente antes e prepará-lo adequadamente. Aí a importância de uma consulta pré-operatória, além do cirurgião, com o anestesista e dos especialistas que assim fossem necessários, né, para os nossos pacientes. E depois, dos casos mais complexos, então vamos criar um modelo aí que a gente vai cuidar. A sala de recuperação pós-anestésica se expandiu para uma unidade de terapia intensiva cirúrgica. Então, vocês entendam que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente teve uma dissociação da anestesia desse processo de cuidado do pós-operatório após a saída do centro cirúrgico. Na formação europeia e americana, o anestesista, ele é um intensivista, anestesista e clínico da dor. Por isso eu escolhi essa formação, porque a minha formação foi exatamente brasileira e europeia. E eu percebi que, olha, nós temos que preparar o doente, cuidar na sala, mas e depois? Eu tenho que dar continuidade a esse processo. Por isso que as salas de recuperação anestésicas, o que nós chamamos de salle de réveil, na França, por exemplo, o paciente permanece até 72 horas e de lá vai para a enfermaria e vai de alta. Ele só vai para a unidade de terapia intensiva quando ele tem ou um quadro séptico, ou percebe-se que a evolução vai ser desfavorável e ele vai precisar por um ambiente de cuidado um tempo um pouco maior, né? Mas tenham em mente que, independente disso, de todo esse processo de cuidado pré, intra e pós, o que interessa hoje é a experiência do paciente. Ele tem que passar pelo processo de uma forma agradável e, de preferência, lembrar o nome da equipe que cuidou dele, né? Então, é muito importante que o anestesista seja lembrado, porque isso pode fazer a diferença. Eu tive um mentor que, na verdade, me convenceu a ser anestesista e que os pacientes voltavam para cirurgias subsequentes e falavam assim com os cirurgiões: Olha, eu quero ser anestesiado pelo Dr. Flávio.
Ele era referência para os pacientes, porque ele passava a visita antes da cirurgia, isso há 40 anos atrás, né? Ele fazia anestesia e passava no quarto depois para ver como é que o paciente estava. Ele era o único naquela época, mais de 30 anos atrás, que tinha esse cuidado. E vocês vejam que a experiência do paciente se tornou marcante para ele. Então, sejam hoje, na medicina perioperatória, encantadores de pacientes. Isso é o nosso objetivo, né? Ou deixar que isso entre na cabeça de vocês. E não se preocupe, ninguém precise aqui inventar a roda, não, tá? É só seguir protocolos que já estão validados internacionalmente. Protocolo de cirurgia segura, que salva vidas, ele foi definido pela Organização Mundial da Saúde e está em prática, no nosso dia a dia aqui. E eu vou trazer para vocês algumas situações para que vocês conheçam e tenham a ciência. Por que que isso se tornou, veio à tona, veio à discussão? Por que que é um problema de saúde pública? Porque se nós realizamos cerca de 234 milhões de cirurgias no mundo, se eu tenho uma taxa de 0,8% de óbitos e 16% de complicações, significa que eu tenho aqui cerca de 1 milhão de óbitos por ano e 7 milhões de complicações que geram incapacidade pelo simples fato do paciente ter sido operado. Então, ó, ainda muita coisa precisa ser mudado, concorda? Né? E assim, e tem que ser mudado antes. Não é depois que aconteceu o problema que a gente vai procurar o culpado, né? Quem é que deveria ter fechado a porta da ambulância, certo? Então aqui eu trago para vocês basicamente o conceito do que é a medicina perioperatória. É botar o paciente no centro das nossas atenções, da equipe multiprofissional, médica e os demais profissionais de saúde, fornecendo para eles segurança, tentando diminuir os riscos dos eventos adversos e, obviamente, dos óbitos, né? Então, vou falar um pouquinho disso aqui, né, sem cansar vocês, mas chamar para pontos que devem ser valorizados. Primeiro é a consulta pré-anestésica, né? Só que muitos pacientes ainda chegam. Hoje eu passei a tarde fazendo consulta pré-anestésica. De que forma? Vocês vejam que o paradigma foi quebrado com a Covid. Hoje, quase que 100% das minhas consultas são online, por teleconsulta. Eu tenho um site, eu tenho uma inteligência artificial que atende o paciente no WhatsApp, eu tenho uma secretária que filtra o processo, né? E tenho o acolhimento do paciente online e o envio da documentação imediatamente pelo WhatsApp e por e-mail. Ou seja, isso era praticamente impossível antes da pandemia de acontecer. Nem regulamentação tinha. Hoje a gente tem esse modelo que é muito mais eficiente para o paciente e quanto mais complexo o deslocamento desse paciente, mais ele fica grato a esse processo. Mas para isso a gente tem que educar. Nem todo paciente ainda entende a necessidade de passar por um anestesista antes da consulta pré-anestésica. A gente vinha discutindo isso lá na década de 60, 70, na França na década de 80, no Brasil na década de 90, e até hoje tem gente que não sabe que tem que passar pelo anestesista. Ou alguém, né, faz de bobo para tentar economizar um custo aí de uma consulta médica que não faz sentido frente ao benefício que isso vai proporcionar para o paciente. Então, basicamente, nesse processo você tem que fazer duas perguntas, na escolha, por exemplo, da sua conduta, do que você vai fazer com o paciente durante a sua avaliação. Eu falo isso para toda a equipe, né? O que interessa para você? Então eu vou fazer uma cirurgia que vai ser uma cirurgia fantástica, que eu vou fazer uma cirurgia robótica, uma esofagectomia robótica, que vou começar com o paciente operando de decúbito ventral, depois eu viro ele de barriga para cima, entro no tórax, entro no abdômen e tal. Isso é o que interessa para você. Mas a segunda pergunta, o que interessa para o seu paciente? Né? O que interessa para o seu paciente, o que ele precisa. Muitas vezes ele não está interessado em se expor ao grande risco de uma cirurgia que possa, com 90% de chances dele
ir a óbito no intraoperatório. Às vezes ele prefere viver mais 6 meses. Então, dentro dos dilemas éticos que são criados no nosso dia a dia, isso tem que ser conversado, isso tem que ser abertamente discutido. Se eu vou dar sangue, se eu não vou dar sangue, se é testemunho de Jeová ou não, nós temos que ouvir os pacientes. E as discussões estão a cada vez mais acaloradas, mas com um ponto racional, devido à judicialização. Então, são pontos que vocês vão ouvir falar cada vez mais, principalmente porque os hospitais estão criando comitês de dilemas éticos. Um dilema ético: tem um paciente com um distúrbio psiquiátrico que não quer se alimentar. O que é que eu vou fazer? Vou amarrar ele, passar uma sonda nasoenteral, vou fazer uma gastrostomia nesse paciente, porque eu quero alimentá-lo, mas ele não quer ser alimentado. Vocês vejam a complexidade das decisões hoje, né, no nosso dia a dia, né? O que interessa é a forma de falar. Não adianta você falar mediquês se o paciente não entende o que você está falando. Então, se você quer cuidar, você tem que falar a forma que ele vai te entender. E, por outro lado, você tem que também criar uma maneira de ter a certeza de que ele entendeu o que você está falando, né? Porque muitas vezes você está falando e ele não está entendendo nada daquilo que você está explicando. Então, a forma de comunicação faz a diferença, porque você tem que levar para ele confiança e transparência. E hoje nós temos cada vez mais a decisão compartilhada, né? O empoderamento do paciente não tem jeito. Hoje nós tivemos uma discussão sobre isso. O paciente não quer receber transfusão, trouxe um documento. E aí, como é que eu vou fazer? Ah, eu não vou fazer. Ah, eu vou fazer. Não, a decisão tem que ser compartilhada. Mas por quê? Alguém falou para ele que existem métodos, por exemplo, que eu posso captar o sangue dele no intraoperatório, filtrar e devolver ao próprio sangue dele? Não. Então, se você explicar, se eu posso usar alguns elementos, né, farmacológicos que vão tentar reduzir o sangramento no intraoperatório e com isso a chance dele não receber transfusão é grande, né? Alguém tem que falar isso, tem que conversar com a família e não simplesmente eu não faço porque o paciente não quer receber sangue, né? Não é bem assim, não é tão simples assim. Eu trago aqui para vocês algumas perguntas, né, que nós podemos fazer, né, para aumentar a segurança do nosso atendimento. Então, isso é uma forma até de estimular o paciente e eles vão chegar para vocês. Entendam que eles vão chegar perguntando isso. Então, vocês têm que estar preparados, ter a resposta na ponta da língua, ou pelo menos pensar sobre isso, né? Doutor, qual o nome do problema que eu tenho? Você pode ter certeza que assim que você falar o nome, ele vai nas inteligências artificiais e no Google e vai procurar saber detalhes sobre aquilo, né? Inclusive no Open Evidence, a gente tem, se ele conseguir o acesso, ele vai ter os últimos guidelines e referências sobre aquilo e o que melhor pode ser feito. Quais as minhas opções de tratamento? Vou dar um exemplo, um câncer de próstata. Eu tenho uma radioterapia, eu tenho hormonioterapia, eu tenho uma cirurgia que pode ser aberta, pode ser videolaparoscópica, pode ser robótica. Então, quais as opções de tratamento? São essas. Resultados melhores para um determinado tipo de tumor e ou para outra conduta. Então, ele tem que saber, ele tem que optar. Não, eu não quero fazer videolaparoscópica, eu quero fazer radioterapia. Não, eu não quero radioterapia, eu quero fazer uma cirurgia robótica. Claro que existe um custo para tudo isso, né? Então a gente tem que deixar bem claro que o investimento e a saúde, eles têm custo, né? Como é realizado o exame ou procedimento? Detalhar para ele. Como é que é feita a anestesia? Ah, eu vou pegar sua veia, monitorizar, fazer uma medicação na veia, que talvez se dê uma sedação, e realizaremos os procedimentos e você vai ficar do umbigo para baixo sem mexer. Se ele virar para você e falar, não, definitivamente não vai injetar nada na minha coluna, você não pode obrigar o paciente a fazer isso, mas você tem a, o conhecimento técnico de mostrar para ele que, por exemplo, para uma artroscopia, talvez seja interessante fazer um bloqueio, porque é um procedimento simples, ou
usar, por exemplo, uma anestesia geral com o uso do ultrassom para que você possa fornecer para ele uma analgesia no pós-operatório. É possível que haja alguma reação? Sim. Quando o paciente chega para você e fala, doutor, essa cirurgia, essa anestesia tem risco? E você tem que falar o quê? Tem, mas nós estamos preparados para cuidar de você. É igual você estar no céu de brigadeiro, não tem uma nuvem no céu e nós temos uma turbulência de céu claro. Né? O piloto ele está preparado para isso, ele é treinado para isso. Então, para o processo da medicina perioperatória, pode haver risco pelo simples fato do paciente estar lá internado e ser submetido à cirurgia. E nós temos que fazer exatamente a confiança de que, se acontecer alguma coisa, a estrutura está ali pronta para atendê-lo. Né? E o que fazer para evitar complicações? Esse é o processo. A educação do paciente, ele vai, por exemplo, entender que se ele estiver auto-hospitalar, ele tem que usar uma enoxaparina para prevenção ou diminuir os riscos de fenômenos tromboembólicos. Se ele não usar o antibiótico que ele saiu, que recebeu a prescrição na auto-hospitalar, ele vai voltar com um quadro de sepse em função de uma infecção maltratada. Então, a participação dele é fundamental em todo esse processo da medicina do cuidado perioperatório. Então, você tem que pegar esse novelo, pegar o fio e ajudar o paciente a participar do seu próprio processo de cuidado. E aí, vocês que nessa fase, né, de seriados assistem aí o Grey's Anatomy, às vezes não tem a noção que muitas vezes o interior da sala operatória é um caos, né? Principalmente nas situações de emergência. Então nós temos que ter liderança, estarmos preparados, e essa liderança vem ao longo do tempo, né? Ela às vezes ela precisa de alguém para te mostrar o caminho. É o que eu chamo de um mentor, é o que eu chamo de um preceptor, né? Por isso que a residência médica pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você não vai saber nascer sabendo a conduta e a postura na frente dos pacientes. Mesmo que você leia, vai ser diferente na prática, né? Então, assim, como eu falei, ninguém precisa inventar a roda. Nós temos diretrizes, por exemplo, para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca. Quais exames eu peço? Vou pedir todos. Todos os exames para eu fazer um check-up no paciente. Não, não faz nenhum sentido. Existem exames que são pedidos hoje no nosso dia a dia e que podem nem fazer sentido para avaliação pré-operatória, né? E a gente participa de todo esse processo, andando naquela roda lá. Por exemplo, o jejum. O paciente tem que entender por que ele não tem que fazer 8 horas de jejum para sólidos e líquidos com gordura. Porque se ele tiver com o estômago cheio, na hora da indução da anestesia ou da sedação, ele pode vomitar, regurgitar e aspirar o próprio conteúdo gástrico e levar a uma pneumonia química que depende do pH do seu conteúdo gástrico e do volume desse conteúdo. Então, se eu estou com o estômago cheio, com um alimento, eu tenho pH baixo e grande volume. É exatamente o prato cheio para isso acontecer. Quem descreveu isso a primeira vez foi Mendelssohn, para pacientes grávidas que chegavam para um parto ou cesárea e, por algum motivo, eram submetidos à anestesia geral por situações emergenciais e tinham a broncoaspiração. Então, essa pneumonite aspirativa mostrou a importância de fazer um jejum pré-operatório. Mas só que você tem que falar isso para o paciente e convencê-lo, porque senão ele vai lá e vai tomar. E tem que ser claro, você tem que falar, olha, nada pela boca, nem água, nem alimentos gordurosos. Já teve paciente que chegou e falou: você comeu alguma coisa? Não, doutor, falaram comigo para não comer nada. Eu só tomei um cappuccino. Mas cappuccino é porque não podia comer, então eu bebi, né? Então, detalhes fazem a diferença para o nosso paciente. E avaliar o paciente como um todo. Como eu falei, tem que pedir todos os exames. Olha só, um paciente asa 1. Asa 1 é aquele paciente saudável, não fumante, que não ingere álcool, vai ser submetido a um procedimento simples, né? Não precisa
Nenhum exame, não faz sentido. Por que que eu quero saber hemograma de um paciente que vai tirar uma pinta, né? Então, teoricamente, segundo os protocolos internacionais, isso não faria diferença. Mas na prática, o povo pede hemograma, pede coagulograma, pede ureia e creatinina, dá pinta, né? Então, a gente tem que realmente trazer isso para vocês que estão aí na formação, para entenderem, cara, nós não podemos matar o sistema, nós temos que pedir aquilo que é justo e necessário. Tá, mas um paciente com diabetes, é claro que eu vou ver a avaliação da função renal, a glicemia dele, se ele faz uso de um diurético, eu vou ficar de olho no potássio. Então, de acordo com o estado do paciente e o que ele será submetido, eu tenho a diretriz para pedir mais ou menos exames, certo? E aí, não só da complexidade do paciente, mas da complexidade do procedimento. Eu posso fazer uma catarata num senhor de 110 anos, coronariopata. Vou fazer uma catarata, uma fasectomia, 2 gotinhas de anestésico no olho, 7 minutos de cirurgia, está operado, né? Mas eu posso pegar um paciente jovem que tem uma má formação e tem que operar o coração, vai ser submetido a uma cirurgia com circulação extracorpórea. Então, ou seja, o risco ele não é só do paciente, o risco ele também é do procedimento cirúrgico. E essa balança, né, vai nos ajudar no que na escolha da técnica e no preparo do nosso paciente no intraoperatório, certo? Trazendo aqui para vocês algumas características, né, que eu falei do jejum. Aqui eu já entrego, né? Eu ia perguntar se vocês teriam ideia a média de jejum que o paciente fica para cada cirurgia. A gente fala com ele, ó, vamos fazer 8 horas de jejum, né? Ah, mas só que é 8 horas de jejum, ele chega, vai internar, já atrasou. Aí o cirurgião, aí estão preparando a sala, já atrasou. Aí começa a anestesia, demora. Aí ele vai para a cirurgia, acaba a cirurgia, vai para a sala de recuperação anestésica, fica algumas horas, vai para o quarto. A, a moça da copa acabou de passar, não tem mais café, agora só jantar. Então, a média de jejum para um procedimento é de cerca de 18 horas. E a gente tem que diminuir isso. Como é que a gente diminui? Fornecendo para o paciente abreviadores de jejum, né? Então, como é que é isso? Maltodestrina com whey protein. A gente pode dar 3 horas antes da cirurgia, 6 a 3 horas antes, né? Então, na noite anterior ou 3 horas antes da anestesia. Por exemplo, eu tenho uma paciente marcada para 11 horas, eu posso dar essa maltodestrina whey protein à noite e 6 horas da manhã, né? Ou 11 horas eu posso dar para ela às 7 horas, 8 horas da manhã, porque aí é o tempo para a absorção desse líquido com a proteína e a maltodestrina, que é uma glicose boa, certo? Com isso eu corto exatamente esses 18 horas, né? Faz muito sentido para a gente, certo? Outra coisa que a gente tem que chamar atenção nesse processo e começa desde o momento que você faz o diagnóstico do paciente. Você vai ter que perguntar para ele. é, Você tem histórico na família de fenômeno de tromboembólico, de trombose de membros inferiores? Como é que é a sua experiência com isso em eventos anteriores? Porque na maioria das vezes a trombose venosa profunda ela é assintomática, mas só que ela é muito recorrente. E se a gente deixar isso evoluir, vocês vejam que de cada 2 milhões de TVPs periféricas, né, trombose venosas periféricas, 800 mil evoluem para uma síndrome pós-trombótica. 600 mil podem aparecer com tromboembolismo pulmonar. 30 mil com hipertensão pulmonar crônica. E desses 2 milhões de eventos, 60 mil óbito por falta na prevenção de fenômenos tromboembólicos. Isso é um evento adverso catastrófico, né? Isso aí, como é que a gente faz? Determinar o paciente de maior risco. Cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, pacientes com históricos de acidente vascular cerebral, ou seja, acidentes isquêmicos que ocorreram trombose, né? E nós temos os fatores de risco
e a forma de avaliar. Existem mais de uma forma, mas vou trazer para vocês aqui um modelo, né? E facilmente os nossos pacientes estão aqui dentro, ó, obeso, faz reposição hormonal, tabagista, tem varizes, tem história prévia de trombose, tem uma doença respiratória, né? Vai passar pela unidade de terapia intensiva, está infectado. Ou seja, esses são fatores de risco que fazem com que o paciente apresente aqui, né? Por exemplo, uma cirurgia de médio porte, de 40 a 60 anos, com varizes, ele já tem um risco alto, né? Então, existem o que a gente chama de alto risco. Ó, artroplastia de quadril, joelho, cirurgias oncológicas curativas, trauma raquiomedular e politrauma. Esse paciente já é um alto risco. E aí a nossa profilaxia vai ser farmacológica e não farmacológica, né? Como eu vou mostrar para vocês. A farmacológica se baseia na oferta da inoxaparina ou dos novos anticoagulantes orais, que podem ser iniciados, em alguns casos de maior risco, antes do procedimento cirúrgico, mas com certeza continuados por pelo menos 7 dias até 4 semanas para pacientes oncológicos e cirurgias ortopédicas, né, grandes, como eu citei ali. Então, isso faz parte do entendimento de que se você fizer algo farmacológico e não farmacológico, que é tirar o paciente do leito, movimentar, assim que possível, você vai reduzir esse risco daquilo que eu falei, dos 2 milhões de eventos, os 60 mil óbitos serão evitados, né? Outro ponto importante que eu falei do empoderamento é a questão do consentimento do paciente. Ele tem que entender o que ele vai fazer, eles têm que estar de acordo. Então, hoje nós temos que ter a assinatura do paciente e ele ciente dos riscos que ele pode vivenciar. Por exemplo, esse paciente tem risco de quê no intraoperatório? De hemorragia, de broncoaspiração, de via aérea difícil, né? Eu tenho que escrever isso, principalmente os mais comuns, né? E deixar ele ciente. Se não acontece, ele quebra um dente, ele vai falar, "Ah, mas ninguém me falou que se eu tivesse sido entubado, eu poderia ter uma lesão, mordido o meu lábio, né? Da mesma forma, ninguém me falou que se eu tivesse operado o meu fígado, eu poderia ter uma perda sanguínea excessiva no intraoperatório e ter que receber uma transfusão de sangue. Então, todo esse processo tem que ser bem claro para o paciente e para os seus familiares, né, se estiverem participando desse processo, né? Plano terapêutico. A gente tem que explicar para o paciente, né? Antes de tudo que vai acontecer, para ele participar. Eu falo isso com muita frequência. Você tem que falar o que você vai fazer para escutar dele o entendimento e para ver se ele está de acordo. Porque não adianta que no meio do procedimento ele pergunta: achei uma hérnia, eu tenho uma hérnia, estou operando uma hérnia, vou colocar tela ou não vou colocar? Aí o paciente fala, eu posso dar minha opinião? Eu não quero que ponha tela. Mas como assim? Porque ninguém me falou que eu ia ficar com uma tela na minha cirurgia de hérnia. Então você tinha que falar com ele, ó, teoricamente essa hérnia é simples, mas pode ser que a gente tenha que colocar uma tela para manter a sustentabilidade e melhorar os resultados da nossa cirurgia, né? Então, isso tudo faz parte de um processo, né? E aqui, da parte da anestesia, eu uso esse processo mnemônico como a minha rotina. Isso aqui, em 2005, foi publicado no Critical Care, um artigo do Jean-Louis Vincent, que é um grande intensivista da Bélgica, onde ele falou, olha, para cada paciente dê um abracinho, dê um fast hug. E aí, na UTI, quando ele passava a visita, ele olhava as questões, por exemplo, de prevenção de fenômenos tromboembólicos, de úlcera de pressão, de hipotermia, de várias situações ali no dia a dia. E o controle da glicose, a elevação da cabeceira para evitar regurgitamento, né?
a consciência do paciente durante o a permanência dele na UTI. E aí eu trouxe, quebrei a cabeça e fiz esse processo. Então vamos dar um fast hug para cada paciente em toda anestesia. Então, quando o paciente chega, eu pergunto: está de jejum? Não está. Há quanto tempo? Como que eu vou fazer a analgesia desse paciente no pós-operatório? Porque eu posso fazer uma hack, uma peridural, injetando a morfina no neuroeixo, que vai agir não só na minha anestesia, mas nas próximas 24 horas. Vou fazer anestesia geral ou sedação? Se é sedação, como que eu vou, a que nível eu vou sedar esse paciente? A tendência dele, não me interessa, quanto que está a pressão? Está 10 por 6. Ah, beleza, 10 por 6 ainda tem gente que chega no consultório, vocês medem aí no dia a dia, 10 por 6. Só que esse paciente entrou com 220 por 110 e caiu pela metade. Então, houve uma queda significativa em 50% em 100%, né, do processo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso ter uma foto do monitor. Eu tenho que ter uma tendência hemodinâmica do paciente. Controle da temperatura, uma das maiores queixas dos pacientes. São três: dor, náuseas e vômitos e frio. Então, prevenir a hipotermia, né? Controlar o débito urinário. Será que está funcionando? A hidratação, eu estou dentro do que eu estou oferecendo, e o ganho, né, de fluidos. O que eu estou dando para esse paciente? Quanto eu estou administrando para ele? Se está adequado, né, para esse paciente. Se eu tenho que, por exemplo, além de repor é, o Ringer lactato, as soluções isotônicas, eu tenho que também fornecer hemoderivados para esse paciente, de acordo com o processo que ele está vivendo. E aqui o conceito da cirurgia segura, que eu falei lá atrás, do processo da Organização Mundial da Saúde, está ligado exatamente ao intra, durante e pós, né, que é a medicina perioperatória. Checar qual o seu nome, o que você vai operar, o lado que você vai operar. Checar se o paciente está de acordo. Ele tem via aérea difícil? Eu tenho equipamento disponível? Ele pode perder mais de 500 ml de sangue? Eu tenho sangue reservado? Ele tem alergia a quê? A dipirona. Tira a dipirona da sala. Depois, o cirurgião sabe que ele vai operar, qual é o órgão que ele vai operar, o tipo da cirurgia. Tem algum problema? Se tem algum problema no intraoperatório, eu tenho que relatar para que não continue o problema para o próximo cirurgia. Eu tenho, por exemplo, uma contagem de compressa, tenho a contagem de agulhas. Se tem uma peça pré-operatória, tem que ficar de olho para ver se não vão jogar essa peça no hamper. Então, isso faz parte desse processo, né, da cirurgia segura. E isso a gente faz, é o que a gente chama de time out, né, o processo intraoperatório. Mas é claro, a gente já viu que ele começou lá atrás, né, da medicina, antes da entrada do paciente. E eu falei, além do incômodo, né, a dor. Infelizmente, a gente pode prever que, se o paciente vai ser operado, é claro que deve haver dor. Então, mas a analgesia pós-operatória ainda é maltratada, né? Vocês vejam que isso dados americanos antigos, mas que hoje ainda permanecem. Para cirurgias no dor no pós-operatório, vocês vejam que até 18% dos pacientes sentem dores intensas. Não faz nenhum sentido. Se você sabe que vai doer, que é uma cirurgia torácica de grande dor, então você tem que se preparar e no pré-operatório já se definir qual vai ser a metodologia para tratar a dor desse paciente. Eu não posso deixá-lo com dipirona. Tem que, às vezes, ou fazer um bloqueio com ultrassom, ou fazer um cateter peridural, deixar para que umas bombas de infusão contínua ofereçam para ele essa analgesia, né, adequada, certo? Então, o que que isso mudou nos últimos tempos? Que a gente colocou a dor como um sinal vital. A enfermagem passa lá e vê frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória.
Por que não perguntar? Tá com dor? Tô. Quanto? De 0 a 10? 5, 6, 7, 9? Opa, tem que chamar alguém para cuidar desse paciente porque as prescrições estão insuficientes. Então, isso, lembrem-se de incluir a pesquisa da dor na avaliação do seu paciente, mesmo pacientes ambulatoriais, para que você tente, com isso, traçar a conduta para a melhora não apenas da dor, mas da qualidade de vida desse paciente. Esse é o nosso objetivo. E, não, e nós temos, né, a previsão do que fazer. Então, vejo que dependendo do nível de dor do paciente, a gente vai ter tratamentos específicos. Paciente com uma dor aqui em torno de 4, a dor dele, né, não é sua. Ele vai falar: a maior dor que eu tive foi uma topada no dedo. Então, ele vai comparar aquela topada no dedo com a dor que ele está sentindo agora. A maior dor que eu senti foi um trabalho de parto. Então, ela vai comparar o trabalho de parto com aquela dor que ela está sentindo agora. Então, a gente tem, para dores mais leves, anti-inflamatórios e drogas adjuvantes, né? Para dores moderadas, opioides fracos, né? E para dores intensas, opioides fortes e drogas adjuvantes. Então a gente tem, por exemplo, nas instituições, né? Dor fraca eu trato com dipirona, anti-inflamatório, paracoxib, cetoprofeno. Dor moderada eu trato com opioide fraco, codeína, tramadol. Dores mais intensas, morfina, oxicodona, metadona, nalbufina e dores insuportáveis, técnicas intervencionistas, né, que são feitas, na maioria das vezes, por anestesiologistas ou outros especialistas na área do tratamento da dor, certo? E a gente tem que a tendência cada vez maior de não usar opioides, os derivados da morfina, fentanil, né? Por quê? Se eu usar grandes doses desses medicamentos, a tendência é que eu tenha também grandes eh, efeitos colaterais desses remédios. Então, quando a gente fala de analgesia ou de terapia multimodal da dor, é usar um monte de outros elementos para tentar reduzir as doses dos opioides que podem causar náuseas, constipação, sonolência excessiva, depressão respiratória. Então, se eu der para o paciente 20 miligramas de morfina, ele vai ter sonolência excessiva, até depressão respiratória, constipação, não vai conseguir urinar. Mas se eu der uma dose menor de opioide, com o que eu chamo de é, analgesia multimodal, eu vou ter uma resposta melhor. E não existe uma receita padrão, né? Para todo paciente eu vou prescrever isso. Não. A gente usa na nossa prática, tanto cirurgiões, quanto anestesistas, quanto intensivistas, o que a gente chama de analgesia multimodal. Então, eu vou usar a escetamina, que é um é, bloqueador NMDA, né, N-dimetilaspartato, o magnésio, o próprio opioide, que dificilmente eu vou deixar de usar, um agonista alfa-2, como a dexmedetomidina, e a própria lidocaína, o anestésico local, que no primeiro momento você pensa que ele vai agir só quando ele é injetado no nervo, né, perineural, mas não, você pode usá-lo venoso, porque ele vai ter uma ação simpática de ações também em outros receptores do organismo. Então, esse é o caminho que vocês vão traçar daqui para frente. Nunca uma analgesia, nunca um controle da dor com apenas uma droga. Vocês têm que entender que abrir a mente e usar pequenas doses de várias drogas. Isso é que faz a diferença para o paciente. E vejam que esse ultrassom é mais antigo. Quando eu usava, achava o máximo, né? Fantástico. Os ultrassom durante a anestesia. Hoje você enfia ele dentro do jaleco, conecta no seu iPhone ou no tablet, né? E aqui um iButterfly. Para que eu vou usar ultrassom na anestesia dentro do centro cirúrgico? Porque eu consigo fazer bloqueios. Aqui, por exemplo,
um bloqueio, né, abdominal no pós-operatório de uma hérnia, aqui eu tenho também ilho inguinal, ilho hipogástrico, eu tenho que conhecer essa anatomia, e eu vou usar praticamente o quê? Uma dipirona e um anti-inflamatório pós-cirurgia da hérnia, se eu fizer um bloqueio analgésico no paciente. Então, a gente tem que ter a ideia de que isso aqui vai fazer parte do primeiro ano da faculdade de vocês. Eu não diria que hoje, porque ainda o custo disso ainda não é tão simples assim. Mas hoje, se eu tivesse que escolher algo que eu pudesse investir entre um estetoscópio, um otoftalmoscópio, né, elementos, um aparelho de pressão, eu incluiria também a proposta de, no momento oportuno, ter um ultrassom portátil para o diagnóstico, para as respostas daquilo que o paciente eh, se apresenta para mim, né? Eu consigo ter respostas, consigo fazer um ultrassom pulmonar, consigo fazer um ultrassom para ver a hemodinâmica desse paciente, a contratilidade cardíaca, a turgência jugular, a punção venosa central, o abdômen para ver se tem líquido ou não, rapidamente, né? Retenção urinária e por aí vai, conteúdo gástrico e a anestesia e o bloqueio anestésico dos nervos para tratar a dor. Então, o ultrassom, ele só não vê ainda broncoespasmo. Mesmo assim, eu consigo, no ultrassom pulmonar, dar diagnóstico de pneumonia, de derrame pleural, de pneumotórax, mas ele só não consegue ver sibilo. O estetoscópio só ganha do ultrassom no pulmão porque você escuta o sibilo, né? E eu falei da anestesia, da sedação. A anestesia propriamente dita, ela diz respeito à hipnose, tirar a consciência do paciente, proporcionar relaxamento muscular, analgesia, e hoje a gente tem aqui o controle do sistema nervoso autônomo. E a gente consegue medir isso pelas ondas cerebrais. Isso para a gente é corriqueiro, pode ser impactante. Nossa, mas vocês fazem eletroencefalograma durante a permanência do paciente? Na sala cirúrgica ou no pós-operatório? Não. A gente transforma as ondas cerebrais em números e consegue, num fluxograma de cores, até identificar o que eu usei na anestesia do meu paciente. Vejam aqui, ó, anestesia com propofol. Ele tem essa concentração porque são as ondas cerebrais que mais apareceram. Com inalatório, sevoflurano, com alfa-2 agonista, dexmedetomidina, com a ketamina, com a escetamina. Então eu consigo, olhando para o gráfico, saber, poxa, você usou aí anestésico inalatório, né? Mas basicamente o que a gente faz é isso: a gente olha para um número e vê. Aqui, 99, ele está acordado. Entre 40 e 60, aqui, ó, ele está acordado. Entre 40 e 60, que esteve nessa margem aqui, ele esteve bem anestesiado. Então, isso significa que eu posso, talvez, personalizar a minha anestesia. Eu vou dar exatamente aquilo que o paciente precisa. Não preciso exagerar na dose, que pode dar inclusive instabilidade hemodinâmica e hipotensão, porque eu vou fornecer para o paciente a dose adequada para mantê-lo dormindo, né, em hipnose e amnésia o suficiente. Hoje a gente ainda tem o efeito da nocicepção. Eu consigo medir se a minha analgesia está adequada. Porque eu posso ter o paciente inconsciente sentindo dor. Por exemplo, se eu faço uma sedação com propofol ou midazolam e corto o paciente, ele está inconsciente, mas vai sentir dor, porque nem o propofol nem o midazolam, eles são hipnóticos, eles não são analgésicos. Mas se eu fizer, por exemplo, uma morfina, eu posso ter um paciente com analgesia acordado. Então, essa correlação é muito interessante da gente entender, né? E no conceito que a gente tem, né, finalizando para que vocês entendam, o que mudou nos últimos tempos aí? A mentalidade nossa de fornecer para o paciente uma melhoria dos resultados pós-operatórios.
né? Vocês vejam que o que a gente chama de eras, né? É, que é o que nós podemos resumir. Como fazer o paciente ter alta mais rápido e mais efetivo com menos eventos, né? Então, vocês vejam que de 68 para 2012, a criação dessa recuperação pós-cirúrgica, né, dessa aceleração da recuperação pós-operatória, reduziu de 13 dias de média de internação para 4,5 para grandes cirurgias. Isso faz muita diferença. Como que é feito isso? Não tem mágica, não. Ó, multiprofissional, anestesia, enfermagem, administração e cirurgia. Cada um faz o seu papel. Então eu tenho o cirurgião fazendo a cirurgia minimamente invasiva, não deixando dreno, melhorando a performance de massa magra do paciente é, pré-operatório, não ajudando o paciente, né, orientando a cessar o tabaco, o fumo, né, o álcool no pré-operatório, a equipe administrativa apoiando todo esse processo, fazendo auditorias, a equipe de enfermagem, mobilização precoce, dando aquela quebra de jejum para não ficar 18 horas, acompanhando no pós-operatório, informando, educando o paciente o quanto é importante ele saber aplicar a enoxaparina para prevenção do fenômeno tromboembólico e a anestesia, né? Vou aqui, ó, e só para mostrar a efetividade. Eu consigo reduzir 2 a 3 dias de internação. Vocês entendam que uma diária de UTI pode custar 10 a 15 mil reais. Eu vou reduzir 45 mil reais a permanência do paciente. E ele vai ter alta com 50% menos eventos e complicações. Então, isso faz muita diferença. Entendam que dinheiro é finito. Se você gastar todo o dinheiro em um só paciente, você não vai conseguir cuidar do resto da população. Então, todo esse processo não é só para ganhar dinheiro, mas é para usar esse dinheiro em prol de outras pessoas, né? E o que que a anestesia pode fazer? Avaliar bem pré-operatório, ajudar a orientar no jejum, evitar náuseas e vômitos, que faz com que o paciente atrase a sua alta hospitalar, né? Evitar uma sedação excessiva antes da cirurgia, fazer analgesia multimodal, com isso eu reduzo o opioide, reduzo constipação, depressão respiratória, sonolência, faço líquidos guiado por metas, controla a temperatura, impeço hiperglicemia e uma analgesia bem efetiva, né, e bem conduzida no pós-operatório, né? Aqui eu vou adiantar um pouquinho, né, para que a gente possa também deixar para as nossas discussões, mas quero que vocês entendam que dar líquido para o paciente não significa abrir a torneirinha e dar qualquer líquido. A gente tem que entender que às vezes o paciente ele vai precisar de hemoderivado quando ele tem realmente uma baixa de hemoglobina por perda sanguínea no intraoperatório, e por outro lado ele vai precisar de uma solução isotônica, não é só o soro fisiológico. O soro fisiológico, na verdade, ele pode proporcionar para o paciente uma acidose hiperclorêmica. O que é o soro fisiológico? É NaCl. Então, ele vai dar acidose pelo sódio e vai dar uma hipercloremia no meu paciente pelo excesso de cloro. Então, existem líquidos que são mais isotônicos, mais próximos do plasma, como aqui nomes comerciais, né, o plasma light, que são talvez mais adequados para alguns tipos de pacientes específicos, certo? Tá. E como é que eu vou ver a questão da tendência do paciente? Bom, tem paciente que você, com pressão arterial no braço, oximetria no dedo e cardioscópio no peito, você faz a anestesia dele perfeitamente. Mas tem pacientes que você vai precisar de medir o débito cardíaco durante todo esse procedimento. Então, eu tenho que escolher, né, qual será o melhor monitor para aquele paciente. Então, pela complexidade do quadro clínico e pela complexidade da cirurgia, né? Não é todo para todo mundo, mas também eu não posso levar pacientes de alto risco para grandes cirurgias com o básico do básico. Então, a gente tem alguns protocolos que nos ajudam nessas escolhas. Paciente é grave,
eu já vou partir para uma monitorização intermediária, né? Mesmo para cirurgias de pequeno porte. O paciente é, a cirurgia de grande porte, eu já vou partir para monitorização avançada. Então, eu tenho que ter um conceito e disponibilidade e entendimento do que eu vou usar. Porque se eu não souber que existe essa tecnologia, eu não vou nem sugerir o uso. Então, a gente tem que estar sempre atento às novidades tecnológicas, porque quando elas chegarem, você possa entender que existem tecnologias apropriadas para determinados tipos de pacientes, né? Preocupar também com a ventilação do paciente. Isso aqui é um modelo muito interessante, uma reconstrução de uma tomografia. Então vejam que o simples fato de eu anestesiar o paciente, ele já atelectasia. Isso aqui são áreas sem ar nos alvéolos. E aqui é um paciente normal e um paciente anestesiado. É claro que aqui eu trouxe isso só para mostrar a discrepância, mas mostrar para vocês que o simples fato de a gente anestesiar o paciente, ele já pode diminuir o conteúdo de ar nos alvéolos e, com isso, levar o quê? A hipoxemia. Então, a gente tem aqui, às vezes, ó, o paciente está deitado, eu tenho o peso do coração, né, que vai reduzir, a anestesia já vai diminuir o tamanho do pulmão, eu tenho aqui, às vezes, um afastador, né, em cima do paciente, e tenho, às vezes, uma videolaparoscopia, o abdômen do paciente cheio de gás. A gente vê isso na prática. Então, vocês vejam o tamanho desse pulmão. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Ventilar o paciente adequadamente de uma forma protetora, para que eu não tenha ali atelectasias no pós-operatório, que podem causar, aumentar as complicações pós-operatórias e também causar hipoxemia nesses pacientes, né? E a FO2, a fração inspirada de oxigênio, compatível com aquilo que o paciente precisa. Não é 100% para todo mundo. A gente usa 21% em ar ambiente. Aqui, se eu mantiver entre 40 e 60 e mantiver o paciente com uma saturação adequada, acima de 92, 94%, é o suficiente, certo? Então, o que que eu trago aqui para vocês? A necessidade de sermos proativos, né? Não esperarmos o problema acontecer, e sim estarmos olhando de uma forma com o radar ligado e que a gente consiga, sim, antecipar os problemas, entender os avisos que o paciente nos traz ao longo de todo esse processo, do preparo pré, intra e pós, cirúrgico, né? Então, esse é o conceito de uma medicina pré-operatória. E com isso, a gente entende que os resultados, você não precisa se degladiar na sala operatória, né, como um, um gladiador aqui, mas que você tenha o conhecimento técnico, tecnologia e as pessoas disponíveis a oferecer o que há de melhor para os pacientes, né? Porque vamos comparar aqui. O que que é um risco aceitável? Quando eu tenho, por exemplo, 10 mortes em cada 100 mil eventos. Vejam que andar de avião é muito seguro, apesar da gente, quando houve um desastre aéreo, ficar preocupado, né? Porque aqui eu tenho 1 milhão, 10 milhões de decolagens e de aterrissagens para ter um evento, né, de óbito. Mas vejam que subir uma montanha é perigoso, mergulhar, pular de bungee jump, dirigir, ser caminhoneiro, trabalhar em construção civil. É seguro, mas tem um risco de óbito muito maior. Pior do que isso é ser hospitalizado. O risco de óbito, como eu mostrei para vocês, pelo simples fato de ser hospitalizado, ele ainda é muito alto e a gente precisa trabalhar nisso, né? Que é exatamente transformar a hospitalização do paciente num evento ultra seguro, certo? Então, esse é o passo. Os próximos desafios que vocês terão, né? O cliente, ele é digital e ele tem que continuar no centro, mas ele vai entrar no consultório de vocês sabendo falar o diagnóstico e os guidelines mais recentes para o tratamento.
Nós vamos ter que ter respostas ágeis para o mundo imprevisível. Nós temos que sermos vendedores, né, de novos produtos e comunicadores para estabelecer relacionamentos, não só com os nossos pacientes, mas com os colegas que trabalham conosco. Chegar no século XXI com segurança e focar na saúde, não na doença, na prevenção, não no tratamento. Se a gente conseguir mudar hábitos de vida, né, trazer o paciente para esse processo de autocuidado, vai ser muito mais fácil para a gente fazer uma cirurgia de grande porte, anestesias complexas, porque o paciente vai estar preparado clinicamente para isso, certo? Então, esse aqui é o anestesista ideal, né? Tem vários olhos, um para o monitor, um para o paciente, um no cirurgião, no campo cirúrgico, né? Tem um radar do que está acontecendo, tem um estetoscópio aqui já pronto para auscultar. Aqui só falta desse lado o ultrassom, né, que eu tenho que acrescentar. Uma mão para cada botão, um patinete para andar rápido na sala operatória, grande capacidade vesical, pequena capacidade gástrica e coronárias de aço, né? Então, esse é o anestesista ideal para estar vivendo todo esse processo, né? E, como a gente falou, vocês foram convidados a fazer a inscrição nessa aula por uma plataforma, né? A Medicina do Conhecimento. A Medicina do Conhecimento é um ecossistema digital. Ela tem lá uma rádio web, ela tem podcast, ela tem uma comunidade onde a gente lá discute casos clínicos, artigos, tem aulas online e está aberta, né? A medicina do conhecimento está aberta também para acadêmicos, inclusive para a produção de conteúdo pelos próprios acadêmicos, né? E essa é a proposta que nós teremos daqui para frente, que é exatamente criar uma liga de inovação de anestesia, dor e medicina intensiva, isso está sendo já trabalhado, para que a gente possa ter é, acadêmicos que se interessem pela produção de conteúdo, pela inovação, pelo aprendizado da inteligência artificial generativa, que possam se comunicar melhor, estarem à frente do tempo, né? E não só com os pacientes, mas também entre os seus pares, certo? Então, sejam bem-vindos aí a esse novo mundo, e eu acho que o mais importante é estarmos com essa visão de rapidez de transformação do mundo para nós não sermos os últimos. A inteligência artificial vai substituir os médicos? Não, mas vai substituir os médicos que não dominam a inteligência artificial. Então, podem fazer essa escolha. Ou vocês estarão escolhendo, sentados à mesa, escolhendo o cardápio, escolhendo o que será comido, ou vocês serão o jantar, né? Porque vocês não terão a capacidade de estar ali escolhendo, fazendo as decisões, tá certo? Então era isso aí que eu queria falar. Deixa eu só passar aqui, né? É, Eu vou deixar um QR Code aqui para as pessoas. Tá aqui, né? Pode falar, William, por favor. queria agradecer você pela aula e as pessoas que tiverem interesse em criar conteúdo para o Medicina do Conhecimento, pode mandar mensagem para mim no grupo do WhatsApp e eu adiciono no grupo que tá o senhor também, para facilitar a conversa. Agradecer os presidentes das ligas que participaram, foi 50 pessoas. Tem uma galera que está em férias, outras que está em época de prova ainda, mas eu acredito que foi uma aula bem produtiva para todo mundo que participou e é o começo de mais e mais que vai por vir aqui. É isso aí. Ah, Aí, e quem só a quiser questão, entrar, né? Quem quiser entrar é as só questões, baixo o QR Code. aí tá o QR Code e as questões de certificado a gente vai gerar e vai mandar depois para no grupo no nosso grupo do WhatsApp. Beleza. Eu estou no Instagram como anestesiador, né? E
Mede Conhecimento aí, que é o Instagram da Medicina do Conhecimento. Então, fica à vontade, quem quiser mandar mensagem lá depois, tá? Eu estou sempre ligado, 24 horas, meu celular não não desliga nunca. E é um prazer tê-los conosco, as ligas aí, as portas estão abertas, né, para que a gente possa caminhar junto. Que eu acho que deixo aqui para vocês essa frase, tá? Que é a frase da noite. Compartilhar conhecimento nunca será dividir. Compartilhar conhecimento é multiplicar. Agradeço ao William, à Associação dos Estudantes, né, de Medicina, e contem sempre conosco.